A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Querido professor, querida professora, papai, mamãe, que estamos aqui juntos, mais uma aula, para juntos aqui adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz porque nós já estamos partindo para o final de mais um trimestre, onde juntos adoramos e engrandecemos o nome do Senhor. Choramos, nos alegramos, porque eu passei por momentos bastante difíceis nesse trimestre, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e nós vamos aí caminhando de pouquinho em pouquinho, né, fazendo a vontade de Deus aqui na terra, para logo, né, que o Senhor venha nos buscar, que nós possamos dizer: Maranata, ora bem, Senhor Jesus, vem buscar o teu povo, tirar desse mundo aqui, né, que está tão contaminado por sentimentos, comportamentos, atitudes ruins, não é verdade? Então meu coração anseia logo sair dessa terra, mas para isso nós precisamos estar preparados. Então esta é uma lição, né, que vai nos ensinar, né, a nos prepararmos como cidadãos aqui nessa terra, porque enquanto estamos aqui, nós temos que ser cidadãos de valores, né, fazendo a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos e adorar ao Senhor através da sua oração. Olha, feche seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na tua presença. Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos sustentou, para juntos estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Pai, se faça presente na nossa aula, o Senhor é nosso convidado especial. Senhor, cuide para que todo o desejo do coração dos teus filhos, que eles venham conseguir pôr em prática, para o melhor andamento da tua obra, para o melhor para a vida das nossas crianças. Se faça presente em nossas vidas, que o teu Espírito Santo entre em cada coração, em cada casa, que traga paz, alegria, salvação, traga cura, traga libertação. Senhor, traga transformação na vida dos teus filhos e através de nossas vidas, que nós possamos levar a transformação que só há em ti na vida das nossas crianças. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, olha aqui, ó. Abra os teus olhos, abra o seu coraçãozinho e juntos vamos, então, nesse dia, engrandecer o nome do nosso Senhor. E vamos ver, hoje estamos com um cenário novo, né? Aqui diferente. Então, a nossa maleta está aqui e vamos ver por onde que nós iremos viajar nesse domingo. Nós vamos viajar por mais uma passagem aqui da Bíblia. Agora, esta passagem está no livro de Mateus, na lição de número 11. Jesus mostra o milagre da provisão. Mateus capítulo 17, versículos do 24 ao versículo 27. Nós vamos aprender sobre mais um milagre que o Senhor Jesus realizou. Parábolas, nós sabemos que são histórias que Jesus contou, mas milagre são coisas ali que acontecimentos maravilhosos que o Senhor Jesus realizou na vida das pessoas, né? Então, são coisas que transformou a vida das pessoas. Então, é muito gostoso, né, nós falarmos de milagre, porque quando eu falo, o Senhor Jesus realizou um milagre na minha vida, quer dizer que algo extraordinário aconteceu. Então, que eu e você seja um milagre, que grandes milagres e maravilhas sejam na sua vida, na sua casa, que vá de alcance com a sua necessidade. E o objetivo desta aula? Que o seu aluno compreenda que, assim como Jesus, precisamos obedecer às leis e regras, e ele proverá todas as nossas necessidades. E o ponto central? Preciso obedecer e confiar na provisão de Jesus. Então é isso que nós vamos aprender, que nós, como cidadãos aqui nessa terra,
nós precisamos ser fiéis diante das leis, né? Diante daquilo que nós compramos, nós precisamos pagar, e às vezes nós estamos precisando de algo e nós não temos condição, mas eu preciso muito, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, não tenho condição financeira. Então o Senhor é quem provê aquilo que você precisa. Ele pode mandar o dinheiro aí na porta da sua casa, ele pode incomodar alguém para que esse alguém traga aquilo que você precisa. Você pode ser surpreendido pelo Senhor. E é tão bom, né? Quando nós precisamos de alguma coisa, não temos condição e o Senhor provê. Sabe o que significa isso? O cuidado de Deus na sua vida, cuidado de Deus na minha vida, saber que somos tão pequenos, que tem um Deus tão grande, que está lá no céu e que está dentro de mim e que Ele me ouve, Ele atende a minha necessidade. Isso é para mostrar para você que você é especial e totalmente dependente de Deus. Tem pessoas que, por ter muitos valores financeiros, acha que não precisa de Deus, acha que não precisa das pessoas. O dinheiro, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Eu quero isso, então eu vou lá e vou comprar. Já enjoei, não quero mais esse, eu vou lá e compro outro. Então, mas isso não aquela pessoa não vai ter aquela experiência de que existe um Deus que está cuidando dela. Porque o Deus dela naquele momento está sendo o dinheiro. E nós não, né? Pelo menos eu, às vezes não tenho mesmo condição. E eu peço para o Senhor e Ele provê aquilo que eu estou precisando. Mas que também nós, como cidadãos que somos fiéis ao Senhor, nós precisamos andar diante da lei, né, do nosso país corretamente, para que nós possamos ser cidadãos de valores, né? E sempre ali, não precisamos pegar aquilo que não é nosso, não precisamos fazer nada de errado, somente confiar em Deus, que Ele vai conceder para você a sua necessidade. Não sei o que você está precisando, você não sabe o que eu estou precisando, mas nós juntos sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Amém? E olha só, você mostrar essa convicção para as crianças, né? Procure aí dentro da sua vida aquilo que você achou fantástico que Deus fez e conte para as suas crianças. Porque você contando um testemunho, automaticamente elas vão começar a se lembrar e vai falar: tia, aconteceu isso comigo. Tia, aconteceu isso comigo. Professora, aconteceu isso comigo. E você dê a oportunidade para que eles falam, para que eles também possam expressar a gratidão deles através do seu testemunho. Amém? Então, olha, o nosso versículo de hoje, né, se encontra em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Muito bem, o nosso Senhor Jesus, né? Às vezes nós achamos que riquezas é só bens materiais. Não, riqueza é a saúde do meu filho, riqueza é meu aluno estar presente na minha aula, riqueza é eu estar feliz mesmo diante das dificuldades, riqueza é quando eu estou precisando de algo e o Senhor provê. Então essas são as nossas riquezas, a nossa família, né, a nossa casa, por mais simples que ela seja, é a nossa riqueza. Nós precisamos valorizar, porque se temos é porque o Senhor nos deu. Né? Se a gente almeja mais, vai orar, vai buscar, vai trabalhar, que o Senhor Ele vai conceder grandes milagres e maravilhas e muitas bênçãos na sua vida, na sua família. Então, olha, o nosso versículo hoje da Memória em Ação, ele está aqui espalhado nesses peixinhos que eu fiz aqui. Então, qual que é a sugestão da nossa Memória em Ação? Que você faça diversos peixinhos, né? Pensando já na quantidade de alunos que você tem. Se você tiver 10 alunos e não dá para fazer os 10 peixes, então você chama de 2 em 2,
faça a divisão ali de menino e menina e vai chamando por sorteio, ou se não, vai 2 meninos, 2 meninas, e assim você vai trabalhar a sua sala na logística que você acha que encaixa, que não vai dar confusão, que não vai ficar crianças tristes, né? A minha sala tem poucos alunos, então essa quantidade de peixes que eu coloquei daria um para cada um. Mas você vai trabalhar da forma que você achar melhor, né? Chama um menino, joga o dado, e aquele que conseguir falar o versículo de cor, e você vai trabalhando, aquele que lembra o versículo da aula passada. Então, aquele que tem um cachorrinho em casa, se você levar o dado da memorização de versículo, você vai trabalhar a forma que você achar melhor. O importante é você fazer a memorização de versículo. Eu vou pegar aqui os peixinhos e vou colocar aqui no quadro e depois nós vamos colocar em ordem, porque eles estão embaralhados, tá bom? Então, olha aqui, ó. Aí você vai chamar as crianças, elas vão pegar cada uma um peixinho e vai ficar segurando. E depois, aqueles que sobraram, você vai recitar o versículo e vai pedir que eles coloquem em ordem aqueles versículos, ou se não, já vai expondo no quadro, que nem eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou ter que usar meio aqui, olha, eu vou pegar então o peixinho, né, ele está aqui, e aqui eu colei uma sulfite, e uma sulfite dupla, e recortei no formato do peixinho. E aí, olha, eu coloquei um pedacinho de velcro e um pedacinho de feltro. Aí eu fecho aqui, coloquei velcro aqui no tecido e um pedacinho de feltro, e foi onde eu fixei ali para ele ficar pregado. Então eu vou abrir o nosso versículo e vou vir e vou colocar aqui aleatoriamente, e depois eu faço, então, opa, rasgou, a memorização aqui do versículo, ó. Aí as crianças vão abrir, ai, rasguei aqui, depois eu vou colocar. Elas vêm, vão colocando, vamos ver aqui, ó, mais um, já vou pegar todos aqui, para ficar mais fácil, para eu trabalhar. Então, só vai ficar esse peixinho aqui. Ó, então eu vou abrindo eles aqui, aqui é o endereço do nosso versículo, então eu vou colocar ele já aqui embaixo, né? Que é onde vai ficar o endereço. Vamos ver aonde que tá a primeira parte do versículo. Que eu acho que é esse daqui. Ó, o meu Deus. Ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Olha aqui, ó, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, olha aqui, ó, já ficou o nosso versículo completo, né? Agora, estando aqui pro lado de trás, não dá para ficar trabalhando direitinho, mas você vai estar à frente do seu painel, então dá para você colocar numa logística aí, numa visão bem legal. Tá bom? Então, vamos falar o nosso versículo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Memória em ação. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Então, meu Deus, o seu Deus não é qualquer pessoa, não é meu vizinho, não é meu pai, não é minha mãe, não é algum parente que vai vir de longe, não, é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, Ele que vai vir para suprir as nossas necessidades. Então, isso é maravilhoso. E saber como nós somos especiais para o nosso Senhor, né? Então, nós precisamos fazer a vontade dEle, a obra dEle aqui nessa terra, com zelo, com amor, com dedicação.
Então vamos falar mais uma vez o nosso versículo, olha, e fala com convicção, com alegria. Não vai falar assim, ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, né? Então não, porque senão as crianças vão falar assim, nossa, tia não tem esperança nenhuma, não tem convicção nenhuma do que está acontecendo. Né? Então vamos falar com gosto, com vontade, com entusiasmo para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos lá mais uma vez, então? Vamos bem forte, bem animado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Porque quando Jesus veio aqui a este mundo, ele morreu ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele veio aqui para suprir as nossas necessidades, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas. Então, para que ser triste? Né? Para que ficar sofrendo se nós temos com quem contar? Né? Porque Jesus, ele veio, morreu, ele ressuscitou, ele não ficou morto. Então, nós podemos pedir, porque ele já veio para nos salvar. E quando ele veio para nos salvar, o que quer dizer? Que ele veio para nos resgatar, para nos ajudar. Então, é somente nós pedirmos, porque o Espírito Santo que está em nós há de interceder ali por mim e por você, e o Senhor, nosso Deus, vai suprir todas as nossas necessidades, sim, as necessidades terrestres, as necessidades sentimentais, porque está tão difícil, né, vivermos desse mundo. Hoje mesmo eu estava falando para o meu marido, eu estou bem, mas eu não estou bem. Por quê? Porque às vezes a gente está bem, mas a gente está um pouquinho triste, às vezes a gente está precisando de alguma coisa. Então, o que o ser humano não pode ajudar? Então, o que acontece? A gente vai ficar feliz, a gente vai colocar um sorriso no rosto e vai continuar orando, até que o Senhor venha e supra aquela minha necessidade, que às vezes não é uma necessidade financeira, mas sim uma necessidade, uma alegria que nós estamos precisando, algo tão, às vezes, tão simples, que só o Senhor, ele pode nos dar. Né? Então, são essas as nossas necessidades, que o Senhor, ele tem que cuidar. Ele está cuidando, ele não tem, ele está cuidando de cada um de nós. Amém? E as necessidades também financeiras, tudo. O que nós precisamos, o Senhor, ele vem e cuida de cada um de nós. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado do versículo aqui. Eu vou tirar eles aqui e depois eu vou estar compartilhando com vocês esses desenhos. E aí você coloca, olha, recortou o peixinho, você coloca em cima de uma folha, passa cola, né? Coloca em cima de uma folha de sulfite, dobra ela, né, por detrás, que fica um pouco maior aqui no desenho, e aí então você vem com a tesoura e contorna o peixinho. E aí quando você abrir, olha, esse rasgou, né? Quando você abrir, ela vai descer, e aí então é onde você vai escrever o seu versículo. Não colhe aqui essas asinhas, olha, aqui eu deixei livre, eu deixei nessa parte maior aqui do peixinho, olha, para que ela fique bem coladinha, porque se eu tivesse colado aqui, olha, ele ia, né, ficar menor, tá vendo? Daí quando eu descesse, ia só aparecer só um pouquinho. Então, eu deixei nessa parte maior aqui, não colei as asinhas do peixinho, que as nadadeiras, né? Não é asa, né? Olha, tá vendo? Todas as nadadeiras ficou sem colo, tá vendo? Ó? Para que quando você descer o versículo, ele dobra inteiro aqui o papel e ele desça com mais facilidade, tá vendo? Ó? As nadadeirinhas eu deixei livre, tá? Então, uma forma divertida aqui para nós fazermos a memorização do versículo. Então, vamos entrar aqui, né? O nosso passaporte, olha, vamos ver por onde que nós iremos viajar nesse dia
qual a história que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. Mas antes eu quero cantar este cântico aqui com você, dizendo que tudo na nossa vida, nada é escondido. Então, que você possa ter a sua vida como um livro aberto diante de Deus, diante da sociedade, diante das pessoas na sua igreja, porque nós precisamos dar exemplos de verdadeiros cristãos, que é isso que a nossa lição vai nos ensinar. Então vamos aqui, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Vamos lá? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então, nós precisamos ser exemplos para as nossas crianças, principalmente, porque elas se espelham bastante em nós, como os professores delas. Então, precisamos ser pessoas de respeito aqui nessa terra, de valores, né? Pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, e andar direito, né? Com as leis aqui nessa terra. Então, hoje nós vamos aprender sobre o quê? Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele cumpriu o seu papel como um verdadeiro cidadão, né? Então, por onde Jesus passava, ele cumpria com todas as leis. Jesus, ele não entrava nos lugares, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu que mando aqui. Não. Jesus, ele pedia licença para entrar na casa das pessoas. Jesus, ele se portava com reverência lá no tabernáculo, no templo, aonde Jesus entrava, né? Jesus, ele respeitava as autoridades das cidades. E agora, Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus, ele entrou ali na cidade de Cafarnaum, e acredito eu que estava Jesus com mais uma multidão de pessoas que estava cercando, né? Jesus, ele não andava sozinho. E junto ali com Jesus estavam os seus discípulos. E Jesus, quando ele entrou ali na cidade de Cafarnaum, tinha homens que estavam ali, olha, de olho para ver se Jesus estava andando corretamente. Tinha homens muito chatos, muito bravos, muito maus, que estavam ali para prejudicar o Senhor Jesus, para procurar uma forma de difamar Jesus. E Jesus, ele sabia do coração de cada um daqueles que estavam ali, até mesmo daquelas pessoas que eram más. Jesus, ele sabia do coração de cada uma delas. E Jesus, né, estava ali junto com Pedro, e chegou, né, os cobradores de impostos. E aqueles cobradores de impostos foram, né, até Pedro e disse assim para Pedro, viu, por acaso, porque Jesus, Pedro, eles eram judeus, eles moravam ali naquela região de Israel. E eles ali, como sendo judeus, aqueles homens começaram a provocar eles, a perturbar eles, a incomodar eles. E ali então ele falou, viu, o seu Senhor, né, Jesus, ele não paga os seus impostos, né, ele não paga as dívidas com a sociedade? Aí Pedro disse, sim, ele paga as suas dívidas com a sociedade. Aí então aqueles homens falaram assim, mas ele não, será mesmo que ele paga? Aí então, naquele momento, Jesus e Pedro não tinham o dinheiro para dar para eles o que eles estavam pedindo. Mas Jesus não estava devendo nada para eles. Jesus estava em dia ali com os seus compromissos financeiros. E outra, né? Jesus chamou Pedro e disse assim para Pedro, Pedro, o que eles estão falando? Jesus já sabia. Mas aí Jesus perguntou e Pedro disse assim, eles estão dizendo que o Senhor não paga os seus impostos. Aí Jesus disse para eles,
para Pedro: mas quem que tem que pagar os seus impostos? As pessoas que moram aqui, que são os judeus, ou aquelas pessoas que vêm de fora? Aí Pedro disse assim: aquelas que vêm de fora. Então, Pedro, na realidade não era para nós pagarmos nada, porque Jesus ele fazia parte dos cidadãos ali daquela cidade, da cidade de Cafarnaum. Jesus ele não tinha, assim como Pedro, não tinha que pagar nenhum tipo de imposto. Quem pagava os impostos naquela época eram as pessoas que vinham de outras cidades, de outros países, para viver ali. Os próprios cidadãos da cidade não precisavam pagar. Mas o que acontecia? Eles estavam perseguindo Jesus. Eles estavam procurando formas de Jesus falar: nós somos cidadãos, nós não temos que pagar nada, né? Eu vou procurar os meus direitos, eu vou lá na justiça, eu não vou dar nenhum real a mais aí para vocês não, porque eu tenho meu direito, você tem o seu direito. Jesus, ele estava no direito dele, ele poderia fazer assim. Mas Jesus, ele não se portou dessa forma. Então Jesus, ele chama Pedro ali e fala: então, Pedro, realmente são os estrangeiros que têm que pagar os impostos, são as pessoas que vêm de fora, mas nós não vamos fazer que nem esses homens que vieram aqui. Nós não vamos dar mau testemunho. Então você vai fazer assim, Pedro. Você vai ir lá no rio, lá no mar, e você vai pescar. E Pedro, sem entender: como assim, Jesus? Eu estou aqui conversando com o Senhor e agora o Senhor está mandando eu ir pescar. Nossa, mas eu tô com vara, não tô com rede. Será que Pedro falou assim? Pedro ouviu o que Jesus estava dizendo. E aí então Pedro falou assim: sim, Senhor, eu vou até lá no mar pescar. E ali Pedro então saiu. Jesus disse para ele: Pedro, o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda lá. E você, com essa moeda, você vai conseguir pagar todas as minhas dívidas, que para eles eram dívidas, mas que Jesus não estava devendo, né? Que estava em dia, todas as minhas despesas e as despesas da sua casa. Olha só como nosso Senhor Jesus fazia. Jesus ainda cuidava daqueles que andavam com ele. E ali então Pedro foi. Pedro não falou assim: e agora? O que eu vou fazer? Como será? Ai, será que vai mesmo? Mas e se for um peixe muito pequeno? Ai, mas será que vai vir mesmo? Nossa, será que quando eu abrir a boca dele vai ter uma moeda lá dentro? Né? Pedro, naquele momento, ele estava convicto do que ele estava indo fazer. Ele disse: Jesus mandou, Jesus sabe de todas as coisas e eu vou obedecer. E quando Pedro foi, que ele pescou ali, então, o seu primeiro peixe que ele pescou ali no mar. Opa, lá, tá vendo? A moeda era tão pesada ali, ó, que já até caiu da boca do peixinho. Quando Pedro pescou aquele primeiro peixe, que ele abriu ali, então, a boca do peixinho, olha aqui, ó. Sabe o que tinha dentro da boquinha dele? Dentro da boquinha dele, tinha uma moeda, sim. E Pedro, então, devolveu, acredito, né, que o peixinho na água, ele pegou aquela moeda e ele voltou lá até o Senhor Jesus. E ele, talvez Jesus tinha mesmo uma moeda ali dentro. Olha aqui a moeda. E Jesus disse: então vá e paga todas as nossas despesas, tudo aquilo que eles estão cobrando. E Pedro foi, pagou, né, ali o que aquelas pessoas estavam pedindo. E eles foram embora envergonhados, porque não era nem para eles estarem ali cobrando o nosso Senhor Jesus e estar cobrando Pedro, porque eles eram cidadãos ali daquela cidade. Mas Jesus, ele fez questão de cumprir ali com que aqueles homens estavam dizendo. E eles foram embora e Jesus e Pedro continuou anunciando o reino de Deus. Então, o que nós temos que ensinar para as nossas crianças? Que o nosso Senhor Jesus, assim como ele cumpriu com as leis
né? Foi um cidadão de bem nos tempos que ele viveu aqui na Terra, que nós também temos que comprar e temos que pagar, né? Não podemos pegar aquilo que não nos pertence, não podemos brigar à toa, né? Eu vou sentar aqui primeiro porque eu cheguei primeiro, você não vai sentar. Não, você quer sentar aqui? Então sente aqui, eu vou sentar na outra cadeira. Então, ensinar as nossas crianças a ter comportamentos e atitudes boas, para ser verdadeiros cidadãos aqui nesse mundo em que nós estamos vivendo. E também, o que aconteceu? Jesus e Pedro não tinham dinheiro naquele momento, mas o Senhor Jesus, ele proveu na boca do peixe, né? Tinha uma moeda que pagou as suas despesas e as despesas de toda a família de Pedro. Então, o Senhor proveu também para Pedro aquilo para a sua família, e é assim que o Senhor vai fazer por você. O nosso Jesus, ele não precisa de nada, mas ele sabe que eu e você precisamos, então ele vai conceder grandes bênçãos na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, olha, ele veio aqui a este mundo como um presente para nós, como um melhor presente de transformação para as nossas vidas, para nos ajudar, para nos salvar. E o Senhor Jesus, ele trouxe para nós, olha aqui, ó, a salvação. Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele está vivo. E ele quer ajudar a cada um de nós. E quando nós o recebemos como nosso Salvador, ele leva sobre si todas aquelas coisas ruins que nos deixam tristes, as nossas dores, as nossas enfermidades. E faz com que nós tenhamos uma vida, olha aqui, ó, transformada, uma vida purificada, uma nova vida em Cristo Jesus. E tudo isso é para que eu e você anunciemos o reino dele aqui nessa terra. Porque enquanto estivermos aqui, nós estamos, olha aqui, ó, crescendo, aprendendo e compartilhando a salvação para muitas pessoas. Até o dia que ele vier nos buscar para nos levar para o lindo lugar que ele está preparando. Amém? Então, que você possa, né, ter essa certeza no seu coração de que Jesus, ele nos salva nas nossas necessidades físicas, nas nossas necessidades emocionais, nas nossas necessidades materiais, e ele nos salva nas nossas necessidades espirituais, que é para nos levar até a vida eterna. Amém? Que o Senhor continue abençoando vocês, né? Que vocês, olha, incentivem as suas crianças a fazer a ofertinha para o crescimento da obra do Senhor e estar orando, né? Pelos pedidos de oração que eles têm colocado na caixinha, que você tem trazido para eles. E hoje, olha, nós vamos orar pelos moradores de ruas, para que eles sintam o desejo de voltar para suas casas, né? Para que eles sintam o desejo de serem cuidados pela sociedade, aqueles que não têm seus lares, mas têm comunidades, têm lugares que os acolhem, mas muitos não querem ficar lá. Né? Então, que eles venham sentir esse desejo, agora nesse frio, né, que nós estamos aqui no estado de São Paulo, está frio, então que eles possam sentir o desejo de se agasalhar, de se cuidarem. Amém? Senhor, obrigado por mais uma vez entrar na tua presença. Senhor, agora te pedimos, né, em favor dos moradores de ruas. Senhor, quantos deles estão nesse frio que está fazendo aqui na nossa região. Senhor, que eles venham sentir o desejo de voltar para suas casas, que eles saiam, Senhor, das garras de Satanás, dessas correntes que estão aprisionando eles, que essas correntes venham ser quebradas pelo poder que há no teu nome, que eles venham voltar para os seus lares, para a sua família. Senhor, que aqueles que não têm família, que eles vão para algum um apoio que tem para cuidar deles, que dá cama, que dá alimento, porque aqui na nossa cidade tem, talvez na cidade dos seus filhos também tenham. Senhor, que eles venham sentir o desejo de serem ajudados. Guarde, Senhor, essas pessoas, protege-as, Deus, dos homens maus.
Senhor, obrigado por esta aula que tivemos. Continue nos ajudando, Senhor, a ser fiéis com as nossas dívidas, né, com as nossas finanças, Senhor, com a sociedade, que possamos ser cidadãos de bem, que possamos fazer a diferença onde nós vivemos, principalmente dentro da nossa casa, dentro da sua casa, aonde colocarmos os nossos pés, que venhamos ser pessoas que levam o amor, a paz, a alegria, que levem a salvação, que levem prazer na vida das pessoas. Continue se fazendo presente em nossas aulas, na vida dos teus filhos, alcance cada necessidade e cada criança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o Senhor continue abençoando vocês. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei. Compartilhe essa aula com mais professores, né? Coloque o seu comentário, abençoe o meu canal, abra o seu coração, peça para o Senhor, né, te direcionar para que você venha abençoar o canal da Tia Giz, para que a gente consiga crescer. Tem muitas coisas para melhorar e nós precisamos de ajuda, a ajuda de vocês. Um grande abraço para vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula.